Bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Bem? Feliz em paz? Sou o Poteri, venho aqui novamente trazer uma reflexão para vocês sobre relacionamentos que perduram a sua vida por causa da negação. O que seria isso? Bom, o que acontece? Muitos relacionamentos que há desprezo da outra parte ou de ambas, a inveja, a oportunismo e também pode haver um, uma maldade também. Enfim, podem haver sentimentos ruins que perduram ali de maneira perene na sua vida, que não são bons para a sua prosperidade, para você se sentir bem. No vídeo anterior a esse, ou seja, vão ser 3 vídeos hoje de manhã. O primeiro, que é como identificar uma pessoa ruim na sua vida. 3 regrinhas para criar prosperidade, não é para ter, não é uma segunda renda, mas é a prosperidade. E o terceiro agora é relacionamentos que perduram por negação, que continuam, né? Que permanecem na sua vida pela sua própria negação. Por que isso acontece? Porque, porque esse tipo de relação adoece tanto a mente das pessoas. Vamos lá. Eu escutei ontem, lavando meu banheiro e tal, um podcast sobre esse tipo de coisa. E alguns exemplos que eu vou tomar vão ser diretamente de lá. Depois eu vou deixar aqui na descrição muito que eu gosto de escutar no Spotify quando eu estou fazendo algumas atividades. Mas enfim, o sentimento de negação, normalmente ele vai vir da sua própria pessoa. Então eu vou dizer para você, o erro não está na outra pessoa. A vida dela pouco interessa pra gente. O jeito que ela leva a realidade dela, pouco vai nos interessar. Porque assim, aí eu preciso voltar na definição de realidade. O que seria realidade? É a sua percepção do seu globo ocular, o que você escuta pelos seus tímpanos e o que você fala da sua boca, o que você sente no seu corpo. Um cara mais alto, ele vai ter sim uns extremos mais frios, pois o sangue vai demorar para correr até lá. Olha aí, como é interessante a dinâmica que ocorre no nosso corpo somente pela diferença de estatura. E um cara que, enfim, tem um tipo de crânio vai ser diferentemente questão de força e tendão e contração muscular de um cara que tem outro tipo de crânio. As pessoas vão dizer, nossa, isso é um estudo nazista que já foi descomprovado, etc. Existe uma diferença sim, pessoal. Calma, não sou nazista nem comunista, não. Enfim, vamos lá de novo. A realidade, ela vai ser literalmente dada pela própria pessoa. O que você tem aqui na ponta do dedo é único e o que você tem na sua córnea também é único. Sua voz é praticamente única. Pessoas imitam a outra, mas o timbre certo, uma inteligência artificial, creio que sempre vai saber certamente quem é a outra pessoa. Seu sangue também é. Tudo em você é único. Então, se tudo em mim é único, meus pensamentos também vão ser, certo? Tá ok, sim. Principalmente a linha contínua deles. O que você pensava na infância, o que você pensou na adolescência e o que você vai pensar quando adulto, certo? Certo também, Poteri. Vamos lá agora. Eu tenho uma pessoa, eu vou botar até o azul e o vermelho para simbolizar o que vai pela carne e o que vai pelo espírito, ou então o que é bem e o que é mal, Yin Yang, Torne Country, né? Vamos lá. Eu tenho relação com duas pessoas. Ou relação com uma pessoa. Aqui vamos dizer que são dois amigos. Eu vou tomar como dois amigos ou duas amigas. E depois eu posso tomar um exemplo também de namorado, namorada, pai, mãe, filho, enfim. Aqui é um amigo 1, aqui é um amigo 2. Esse é o que está pensando sobre o outro. O outro nem se importa com ele. Por que esse vermelho aqui, o vermelhão, não se importa com o azulão? Porque o vermelhão está vivendo a própria vida com pessoas mais importantes para ele. Ou seja, o vermelhão vai lá no azulão e fala: pô, azulão, é bom te ver, mano. A gente se viu faz tempo. Vamos marcar. Não acontece esse marco. Foi mal. Olha agora, né? Cafezinho quente para a secreção vem.
E o vermelhão não liga para o azulão, ele nem pensa sobre o azulão. Porque o azulão não está em lugar de comparação, de inspiração na vida do vermelhão. O vermelhão tem outras pessoas como métrica para a vida dele. E o azulão gosta muito do vermelhão. Ele queria que o vermelhão fosse diferente, mas não é. E por que o azulão não se distancia e arruma alguém da hora para ele ficar mais próximo, que ambos têm a mesma comparação, ambos seguem os mesmos princípios e preceitos na realidade deles? Porque o azulão, infelizmente, se nega. E o que seria se negar? Ele não nega a pessoa do outro. Quando o outro despreza ele, ele fala que não, foi um momento ruim que tivemos, vai se resolver futuramente, eu espero. Ou então, quando o vermelhão diz respeito ao azulão, ele fala, não, foi uma brincadeira, eu só não entendi direito, mas foi uma brincadeira. E dá aquela risadinha de, é. O azulão, ele não é um cara burro e ele nem negligencia a própria vida. Ele só não abandona a própria mente, que é criadora. Ele criou um personagem sobre o vermelhão. O que o vermelhão seria agora é um pretão. O pretão agora vai ser o personagem idealizado desse mesmo. Eu vou deixar aqui de canto, mas vocês lembram do vermelhão. Esse aqui continua sendo o vermelhão. Vamos lá? O vermelhão é esse. E ele parece ser o pretão. O azulão idealizou. Ele criou um personagem a qual ele vai estar sempre não querendo trair a própria mente. O azul, ele chegou nele mesmo e disse, eu não posso trair minha própria criação. Eu idealizei ele de uma maneira e quando ele não segue isso, eu tenho que ser humilde o suficiente comigo mesmo, eu tenho que ser inimigo daquela ideia minha. Eu tenho que literalmente deixar de negar. Eu estou negando a realidade, o que aquela pessoa é, o que aquela pessoa foi e sempre será. Mas o azulão gosta muito da ideia que ele criou, tal por um momento que foi muito marcante na vida do azulão, que às vezes foi insignificante para a vida do vermelhão. Entendeu o que eu quero dizer? Então vamos lá. A relação, ela depende muito dessa negação, principalmente quando ela é ruim. O vídeo que eu fiz atrás sobre a... E aí, emocionando, da hora, fica aí. Enfim. O vídeo que eu fiz atrás sobre se uma pessoa é boa para a sua vida ou não, não tem nada a ver com vermelhão, independente se ele é vermelho, se ele segue a carne, se ele é um cara escroto, tanto faz, ó. Tanto faz. O que a gente quer resolver é isso aqui, ó. A mente e a vida do azulão. Isso sim é importante. Porque o azulão ele vai seguir nessa linha tênue para a possibilidade que ele acredita. E o vermelhão que agora está lá no canto jogado, pois o azulão acabou de dizer eu não vou mais negar a verdade, deixou ele de lado e agora pouco importa. Aí vamos lá agora trabalhar em você, em mim e no azulão, somente ele, esquece o outro. O que você idealizou naquela pessoa? Aquela pessoa realmente era o que você esperava desde o início? Talvez e provavelmente acredito que não. Aquela pessoa que seria o vermelhão, tanto faz. Ela estava com você por algum dos outros motivos que eu te falei lá no antepenúltimo que fala, eu não vou saber, mas no segundo vídeo depois desse, antes desse. É justamente isso que a gente quer dizer. A negação, ela levanta relações. Exemplo, sabe aquele seu amigo que chega e fala, pô, mano, ela me traiu de novo. Ela mentiu de novo. E você fala, poxa, mano, mas e aí? Aí o cara vai dizer, mas eu amo ela. É esse amor que é negação. Ela não vai mudar, a situação não mudou, mas você idealizou novamente outra perspectiva da sua própria vida. Você se negou novamente. Você deixou de lutar pelos seus próprios princípios e preceitos para querer que alguém continue a sua vida. E aí é justamente onde é na parte do não temas. Você vai dizer, tá, mas se eu terminar eu vou ficar só? Não vai. Não vai. Você vai se sentir melhor consigo mesmo quando estiver sozinho, porque você sabe que foi forte para acabar com aquela relação ruim. Certo? A Bíblia baixa muito cortisol. Se você é um cara que se sente muito inseguro, lê a Bíblia. Se você é um cara que não sabe muito o que fazer da sua vida, lê a Bíblia. Eu não estou dizendo que o Deus lá vai dar um milagre na sua vida, não, mas é de extremo conhecimento aquele livro, aquele bendito livro. É o manual da vida. Muitas situações que você vai viver, talvez todas que existem, estão ali na Bíblia. Enfim, não temas. É o que o Criador fala muitas vezes na Bíblia, em Números. Não temas porque as pessoas que realmente gostam de você vão estar lá. Às vezes o azulão, por estar preenchido por vários vermelhões em volta, não chega o pretão, ou uma pretinha, né?
de bom caráter, uma pessoa boa para a vida dele. Pois você não abre espaço para pessoas realmente de bem se aproximarem de você, pois você está infestado num mundo onde as pessoas lhe usam, querem sabotar você igual eles se sabotam. Então, pessoal, para você entender o que seria negação, é quando aquela pessoa não age de acordo com o que você imagina. Quando você tiver com essa pessoa novamente e acontecer algum tipo de situação que você não saiba o que pensar sobre ela, pois sua mente já deve estar muito deturpada sobre essa pessoa. Para você assistir esse vídeo e sentir algo no peito, é que essa pessoa ela apertou o seu coração de uma maneira muito forte. Ela provavelmente lhe fez se sentir confuso, menor, lhe deixou dúvidas sobre qualquer ideia que você tinha e invalidou seus próprios pensamentos. E aí você já está meio perdido, anestesiado sobre o que você criou dela. Então anote, escreva e converse ou com um profissional ou aquele seu amigo Poteri, que é muito letrado e ele é inteligente, ele vai lhe dar um conselho bom. Ou então você olha na frente do espelho e fale consigo mesmo em voz alta o que você escreveu no dia que aconteceu aquele fatídico ato que não deveria ter acontecido, mas você agora entende que aquilo foi um desprezo, ali foi um desrespeito, ali foi uma atenção seletiva para o que fazia melhor ao vermelhão. Então você que é o azulão, que é aquele amigo que está lá, o pau para toda a obra, você ajuda, você constrói, você está lá com o braço direito, se o cara brilha, você brilha com ele. Você vai lá e fala, mano, esse é meu irmão, ele é foda. Mas se você quebra, ele não tá lá, ele some. Ele deixa na merda. Você passa seus piores dias sozinho, sem aparecer ninguém. E quando você literalmente tá voltando ao seu nível normal, aquela pessoa reaparece e fala, e aí, mano, tava sumido, foi o que aconteceu? Então, pessoal, muitas das relações que você pode ter hoje em dia, principalmente namoro, amizades, relação com seu próprio pai ou mãe, não se negue. Claro, não saia falando e vomitando informação de TikTok, que as pessoas são narcisistas, gaslighting e red flag. De jeito nenhum. Mas saiba transformar a sua vida num acesso limitado. Saiba ter palavra sobre suas próprias amizades e o que você deseja para sua vida. Bom, eu sou Poteri, espero que essa ideia tenha ficado bem clara para vocês. Se não ficou, eu posso fazer outro vídeo. Enfim, fiquem em paz, sejam felizes, pois o homem feliz nunca irá atrapalhar uma missa. E o homem que atrapalha uma missa, ele está infeliz. Se cuidem, pessoal. Um bom dia para vocês.